Opinião está no ar nesta segunda-feira, hoje 17 de agosto de 2020, e a gente vai falar de política, porque já está a postos aqui conosco Dilmar Dal Bosco, deputado estadual pelo Democratas, líder do governo na Assembleia Legislativa. A gente vai estar falando tudo sobre a Assembleia, eleições suplementares, eleição suplementar e eleições municipais, não é? Tudo isso e a sua participação via WhatsApp aqui, 99932-2529. Se houver alguma pergunta ao Dilmar, esteja à vontade para fazê-la via WhatsApp, tá bom? Texto, por favor. Ao meu lado direito, Lourenberg Alves, meu companheiro de sempre, meu amigo, por favor, dê o seu boa noite a quem nos assiste. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais uma semana. Obrigado a você que nos assiste também pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo site www.gazetadigital.com.br. É muito bom, é um prazer e uma honra ter você como companhia, como audiência aqui, todas as noites no programa Opinião. Dilmar Dal Bosco, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo, né? A gente se sente lisonjeado por tê-lo aqui para a gente conversar de política, afinal de contas é o que está movendo aí nesses tempos aí, até de pandemia, não é? Move tudo porque daí saem as decisões para o bem do nosso povo. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lourenberg. Para mim é uma grande honra, estava até comentando antes aqui, o prazer enorme. E quando eu posso sintonizar na rádio, sempre tenho ouvido a opinião professor Lourenberg, e muito elogiado pelas pessoas que até participam e pela própria mídia do nosso estado. Então é uma honra para mim estar aqui junto com vocês dois. Ô, deputado, vamos falar, a gente fala de poder, eu não vou mudar, geralmente eu começo falando de pandemia, né? Afinal de contas é o assunto do momento, e eu não vou mudar não. Vocês lá do Parlamento Estadual têm essa pauta constante, né? Discussões sobre a pandemia do novo coronavírus, e aí eu quero perguntar de forma mais profunda, o parlamentar tem a sua obrigação, dentre suas obrigações, fiscalizar, né, o executivo em termos de ações no combate à Covid. Muito dinheiro veio para Mato Grosso, muito dinheiro veio para os municípios. No caso do Estado, com esse mais de 1,5 bilhão aí que estão vindo, até em termos de compensação, em termos aí de queda na arrecadação, mas também para a própria questão sanitária. E aí, quando há reclamação das pessoas, porque falta UTI, ou porque falta equipamentos de proteção, ou porque falta medicação, ou que falta médico, e aí sabe que se veio dinheiro para cá, o senhor tem informação de que forma está sendo aplicado esse dinheiro? Ô Paulo, veja bem, é lógico com toda certeza se 1 bilhão e 500 milhões de reais não veio exclusivamente para a pandemia. E não. Está em programação para o estado de Mato Grosso em complementação de queda de receita. Exatamente, foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Foi para a questão da queda de receita, em função que houve realmente, não é? Foi identificado isso. Só que, como eu disse também, veio dinheiro e não foi pouco para a questão sanitária, de combate à pandemia. Com certeza, por isso que eu quis citar isso aí. Nós temos alguns hospitais regionais sendo reformados, melhorados, alas exclusivas para o combate ao Covid-19, não é diferente lá em Alta Floresta, com 10 UTIs novas, lá em Colíder, com 10 mais 9 UTIs novas para atender a demanda daquela sociedade. Sinop, da mesma maneira, 20 novas UTIs, a reforma do hospital regional, 10 UTIs lá para o Hospital Regional de Peixoto, que ficou a responsabilidade também do consórcio para melhorar isso. Isso não é diferente para Pontes Lacerda, lá para Cássio, não é diferente para Barra do Garça, não é diferente o gasto que o Estado fez no Hospital Metropolitano, aqui da Várzea Grande, não é diferente em Barra do Garça, não é diferente em Água Boa, também não é diferente em Confresa. Então, tudo isso está tendo investimento do Estado. O Estado foi fazendo todas as medidas possíveis. Nós, com toda certeza, muitas vezes com a dificuldade até de licitação, dificuldade da compra de medicamento, a dificuldade de compra de equipamento, e sabendo que também não é esse só o fator, também é o fator do profissional.
mas nós ficamos acompanhando. O presidente Botelho, junto com nós, com as lideranças de bloco, nós delegamos também alguns fatores para acompanhamento e nós temos deputado integrante dentro do Covid-19 para debatermos esse assunto todas as semanas, para que a gente saiba realmente da maneira que está sendo feita. A Assembleia colocou aporte de recurso também para ajudar no Hospital Metropolitano. Então, nós estamos acompanhando, não é diferente na Arena Pantanal. Então, tudo isso nós estamos acompanhando, principalmente com a Comissão da Saúde. Isso não significa que eu, Dilmar Dal Bosco, não estou acompanhando, até porque eu participo, quando posso, das reuniões sobre o debate e o combate a essa pandemia que assola o mundo inteiro, o Brasil e também o estado de Mato Grosso. E nós vimos aí um crescimento, muitas vezes, aí no interior do estado, aqui na capital, na Várzea Grande também não é diferente, mas quando foi para se tomar medidas, a Assembleia tomou. A Assembleia e o Estado foi muito importante, o governador Mauro Mendes, através desse comitê do combate ao Covid, que definiu aí o primeiro Estado a tomar providência do uso da máscara, e onde nós tivemos aí o próprio comércio, muitas vezes, se identificando ou nos criticando, porque nós estávamos tomando essa medida, quer dizer, e hoje agradece talvez, porque se nós não tivéssemos tomado aquela medida naquela época, bem no início, hoje com toda certeza nós estaríamos com muitos mais casos do que aí estão. Na sua opinião, o pior já passou em termos de pandemia? Eu não estou falando que para a gente relaxar nos cuidados, não. Estou perguntando se, diante de tudo que a gente já viveu, na sua avaliação, o pior já passou? Ô Paulo, eu vejo que sim, agora tem um detalhe, né? Aqui eu estou sem máscara, você está sem máscara, o professor Lemberg está sem máscara. Mas nós temos um distanciamento, sim, um ao outro aqui, quando abre a câmera, mostra. E todos nós, eu estava de máscara até este momento. Se a consciência da nossa sociedade é ao contrário, que muitas vezes a própria mídia tem mostrado, que quando você libera o povo brasileiro, muitas vezes é desse jeito, quando tem algum impedimento, parece que quer fazer a coisa pela forma ilegal e a pessoa está abusando. Então, ontem eu vi algumas reportagens aqui, eu cheguei ontem em Cuiabá, que tinha esse compromisso hoje, e eu vi que muitos se abriram aí e a juventude não está preocupada. Eu acho que nós estamos chegando aí numa descendente ou numa queda, mas se nós abusarmos e voltarmos o convívio sem o uso da máscara e com aglomeração de pessoas, nós podemos voltar aí à contaminação. A propósito, está ali a máscara, quando se abre a câmera, você vê aquele pontinho escuro ali. Tá, olha lá. Ó. Essa aí é a máscara do Dilmar Dal Bosco, ele veio precavido aqui. A minha está ali no camarim, a do Lorenberg está ali guardadinha também aqui no bolso. A gente se cuida também, mas tem o distanciamento. Ele falou aqui de 1,5 m, tem um pouco mais aqui, tem 2 metros aqui. Professor, por favor. Deputado, antes de mais nada, o nosso registro da alegria, da honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. É sempre um aprendizado, revê-lo é sempre bom. Ainda sobre a pandemia, deputado, o senhor citou algumas cidades do estado de Mato Grosso e eu vou destacar uma delas, Sinop. Sinop, até o placar de ontem, ou até o relatório divulgado pela Secretaria de Saúde do estado de Mato Grosso, nós tínhamos 72 mortes em Sinop. A minha pergunta é, a prefeita errou em algum momento para ter esse número muito alto, a meu juízo, ou não errou, ela agiu de forma correta, os números aconteceram porque teria que acontecer. O que aconteceu de fato? Professor Lorenberg, eu vejo o seguinte, a prefeita, lá no início, eu fui inclusive, quando eu vi secretário de Finanças da Prefeitura Municipal, decisões da prefeita de fechar o comércio, aquele não era o momento, é um momento errado, um momento que nós tínhamos que, fazendo a avaliação de como que seriam os procedimentos que nós poderíamos avançar e como que nós faríamos todas as medidas que o Estado estava fazendo. Os decretos que nós estávamos montando não foi só pela ideia do governador Mauro Mendes, foi pela ideia do governador, de secretários, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, da OAB, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa e várias pessoas que participavam, orientando, infectologistas que participavam, para que a gente tomasse as medidas, todas elas pausadas para não ter algumas decorrências. Quando você proíbe o mercado, quando você proíbe o comércio, você começa por aglomeração em bairros.
Isso é preocupante, porque a pessoa está o dia a dia sem ter a sua atividade. Aí que nós fomos percebendo que cada prefeitura estava tomando uma posição, vamos proibir as pessoas de ficarem sem máscara, vamos fazer o distanciamento. Aí você vai numa farmácia, já tinha fita de proteção, distanciamento, marcando nas suas localidades. Então, alguns prefeitos erraram no início. Eu acho que houve aí uma falha, esta falha aí ela vem a consequência, e depois, lógico, que foi adentrando junto às medidas que estavam sendo tomadas em nível Brasil, em nível Estado de Mato Grosso, e aí foi adequando algumas coisas. Errou-se no início, mas consertou, certo? Então não quero culpar, até porque nós tínhamos bastante dificuldade, vários prefeitos, de várias pessoas, de ter a informação de que maneira que seria melhor. Se você observar decretos municipais que foram feitos totalmente diferentes dos outros, algumas medidas que ao invés de naquele momento contribuir, ele veio a prejudicar. É a mesma coisa que muitos estudiosos falaram, essa pandemia do Covid-19, ele não veio agora no mês de março, abril para o Brasil. Ele já no carnaval, ele já tinha. E tinha alguém que sabia, alguma autoridade. Todo mundo sabia. E isso, com toda certeza, trouxe para dentro do Brasil. Aí começou a alastrar no Rio de Janeiro, começou a alastrar em São Paulo. E aí veio, nós todos transitamos, encontramos passageiros que vêm de outros países, param em Brasília, vão para outros estados. Em Brasília quase que fica um ponto, em São Paulo, um ponto de referência aí, aérea. E muitas vezes alguém de nós estaria lá e muitas vezes não sabia nem que foi contraído com o vírus e veio com o vírus e trouxe para dentro de Mato Grosso, trouxe para dentro de Sinop. Tem município como lá em Aripuanã, eu não acreditava que poderia ter um caso. Tem municípios pequenos que não tinha ninguém para ter lá. Então, alguém que veio de fora e trouxe. Então, as medidas foram tomadas precipitadas no início e depois adequadas. Hoje, se está se combatendo, porque todos estão falando praticamente uma mesma língua para que possa salvar. Então, eu vejo que a Prefeitura de Sinop, no início, errou. E aí, eu mesmo fiz questão de ligar a prefeita Rosana Martinelli, falando para ela, falei com o secretário, inclusive, de Finanças, falou, olha, nós temos que mudar a atitude que vocês estão fazendo, vamos acompanhar esse decreto do governo do Estado para que a gente equilibre a maneira que nós vamos fazer a prevenção para a sociedade. E tem que cuidar nos postos de saúde, tem que ter, não pode ter aglomeração, tem que ter, sim, uma fiscalização e orientação. O que mais faltou foi orientação. Então, acho que aí cabia aos prefeitos municipais também as orientações aos seus cidadãos. E foi uma situação que não ocorreu só em Sinop, erros, barberagens no começo da pandemia, né? Acho que grande parte dos maiores municípios do estado, pelo menos, cometeu essa falha aí de meio que subestimar ou de não agir de forma adequada, porque saber, todo mundo sabia, né? O presidente da República, por exemplo, em 4 de fevereiro já decretou emergência no país, já antevendo já essa situação da pandemia. Mas aí, não é, tem a questão econômica, é bom fazer o carnaval, façamos o carnaval, fizeram o carnaval, e aí o resultado veio depois, infelizmente, aí com muitos milhares de mortos aí, Brasil afora. E por falar em Rosana, então essa questão da pandemia propriamente, não é, com os recursos que foram para Sinop, já que eu falei no começo, que a União mandou dinheiro para todos os municípios, não é? Não só a questão, evidentemente, econômica quanto à queda na arrecadação, mas especificamente para a questão sanitária. O dinheiro lá, o senhor que é parlamentar, não é vereador, mas é da região, o senhor acha que foi bem aplicado? Eu, da mesma maneira, eu não tenho como, eu não tenho como intrometer em assuntos que não me pertencem. Eu sou um dos defensores, como presidente, inclusive, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, eu sempre tenho me atentado quase a esse sentido, quer dizer, nós não podemos adentrar num poder que nós não temos a competência, né? Eu posso, por orientação, conversar, como conversei com alguns colegas legisladores iguais a eu, vereadores, que eles pudessem sim acompanhar, que é a obrigação deles acompanhar. Eu sou morador da cidade de Sinop, estou deputado estadual. Foi por isso que eu perguntei, porque o senhor é de lá, o senhor mora lá, não é vereador, não é do executivo, mas é um cidadão sinopense, por consequência, deve ter interesse naquilo que ocorre no seu município, né? Por isso que eu participei de reuniões dentro da Câmara Municipal, para que criasse
dentro da própria Câmara Municipal, um comitê de acompanhamento, como a Assembleia aqui também acompanha. Sim. A Assembleia acompanha para e passo todos os investimentos no Covid dentro do estado de Mato Grosso. Todos. Uhum. Ô, Lorenberg, uma perguntinha rápida para responder ainda nesse bloco. Hoje o senhor encontrou com o deputado Nininho e com o deputado lá da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária. O senhor, o deputado Nininho e teve mais uma outra, o Valdir Barranco, me perdoe, Valdir Barranco, esquecer momentaneamente o seu nome. Os três se reuniram e discutiram algumas coisas a respeito de projetos, inclusive leis, inclusive com desrespeito a esta comissão. A minha pergunta é, deputado, qual foi o ponto mais relevante, mais importante desse encontro de hoje, desta comissão? Professor Lorenberg, lá nós tivemos 6 projetos de regularização fundiária que foram encaminhados para o parlamento. Teve o processo 914, 916, 918, 920. Eu relatei o 1080 e o 1020. Processo de regularização fundiária, que são áreas acima de 100 hectares, que precisa passar por aval da Assembleia Legislativa para dar legitimidade. Nós tivemos um processo lá de Guiratinga, nós tivemos um processo lá de Peixoto de Azevedo, lá de Novo Mundo e de União do Sul. Processos que são de glebas que está em poder do Estado para fazer regularização, onde são terras devolutas, terras do Estado ou alguns da União cedido ao Estado de Mato Grosso. Eu fui relator, inclusive, de um projeto que eu achei bastante interessante, do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que ele cria um fomento para o agricultor familiar, para o jovem agricultor, empreendedor da agricultura familiar. Eu achei interessante, porque o projeto ele traz, desde o primeiro artigo até o 6º artigo, ele traz algumas condicionantes, primeiro de dar capacitação, qualificação, mas traz também uma novidade que traz através do Pronaf, que possa ter recurso financeiro para que esse jovem se sinta prazeroso, de ao invés de vir muitas vezes para a cidade, ele tenha formação na aprendizagem da agricultura familiar, no segmento do seu avô, do seu pai. E hoje, muitas vezes, eu achei bastante interessante, por isso que eu citei, porque hoje nós estamos perdendo esse jovem na agricultura familiar, nós estamos perdendo esse jovem no campo. Muitas vezes está ficando as pessoas com um pouco mais de idade e o filho está perdendo o gosto. E nós tratamos dentro da Comissão de Agropecuária, que foi presidida pelo deputado Nininho, que o membro titular, deputado Valdir Barranco, participou também, e eu sou membro suplente. Para dar o quórum, fui participar para ajudar na distribuição desses projetos. Então, eu acho que teve, sim, avaliação positiva, até porque todos eles foram aprovados lá na Comissão do Mérito. Lógico que a gente depois vem para votação em plenário e depois para análise na Comissão de Justiça e novamente a plenário. Então, foi essa produtividade que hoje nós fizemos lá dentro da Comissão de Agropecuária. Foi remota a reunião? Foi remota transmitida pela TV Assembleia também. Ah, tá. O deputado Gilmar, tem uma pergunta também que chega aqui via WhatsApp para o deputado, eu acho que tem a ver com Covid, não tem? Bora ver aí, produção, aqui na tela. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero parabenizar aí o professor Lorenberg pelo 5º romance escrito. Rapaz, eu não estou sabendo disso, hein? Ele está escondendo o leite aqui. Eu quero perguntar aí ao deputado se ele comunga aí da opinião do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que não precisa de hospital de campanha. O Adilson Gonçalves. Ô Adilson, obrigado aí pela sua pergunta, viu? E aí, hospital de campanha? Eu comungo, até porque o governo está fazendo toda a prevenção e agora com essa atitude feita de mais prevenção ainda lá na Arena Pantanal, eu acho que nós estamos avançando muito. O que falta, é o que eu falei, o que falta muito é essa integração de informação entre todos os prefeitos do governo do estado, nas mesmas atitudes, senão nós vamos ter que abrir o hospital de campanha em todos os locais do estado de Mato Grosso. Nós estamos um estado um pouco tanto diferente de alguns outros estados brasileiros. Nós somos um dos maiores estados da federação e nós temos pouca população. Então, eu acho que todas as medidas possíveis foram tomadas, todas as medidas que poderiam e estão sendo possíveis, o estado está tomando aí com parceria, que nem eu falei antes, não é parceria
só da opinião do governador Mauro Mendes, da opinião do secretário, de infectologista e todos os poderes. As decisões são tomadas em conjunto com as pessoas para que tenham uma resposta à sociedade do que a sociedade precisa. Eu acho que está sendo encaminhado e está no caminho correto. Eu vou pedir aqui uma pitadinha aqui do Lorenberg. Lorenberg, a gente mostrou os números aqui agora. Se a produção puder colocar de novo aí no telão. Esse número aí de 73,09% aí que é a taxa de ocupação, ou seja, 121 leitos disponíveis, é um claro sinal de que as coisas estão, né, melhorando ainda que a passo de tartaruga, né? Em termos de UTIs, eu estou dizendo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao parabéns mandado pelo Adilson, pelo meu amigo Adilson. De fato, eu acabei de escrever os 5º romances, estou em fase de revisão, esperando que o meu livro anterior volte para minhas mãos para depois eu mandar este. Estou esperando que está na editora. Também estou aguardando. Mas, Paulo, a meu juízo, e o deputado pode até contribuir com isso, a meu juízo, de fato, o Estado de Mato Grosso vem tendo um certo equilíbrio. Nós saímos daquela fase muito difícil, o que dá a entender para alguém como eu, que sou leigo, não sou da área da saúde, embora seja um interessado, sobretudo nesse momento, vejo que os números estão diminuindo, os números de mortes, não na forma como nós queremos, mas vem diminuindo aquele crescimento muito grande. Por exemplo, no mês de maio, no dia 4 de maio, nós tínhamos 16 mortos. No dia 8 de junho, veja, no dia 8 de junho, esse número subiu para 126 mortes. Agora nós temos um número em queda. Não da queda como nós esperamos, sim, Paulo. Frise-se isso, né? Não do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. Dilmar, trocando radicalmente de assunto aqui, o senhor esteve agora no final da tarde, até início da noite, numa reunião lá acho que no Palácio Paiaguá, com algumas lideranças políticas, não é? Tratando aí da situação de candidatura suplementar ao Senado. Eis que o Democratas vai apoiar, ao que tudo indica, já está bem encaminhado isso, a candidatura ao Senado do Nilson Leitão, ex-deputado federal, que é do PSDB. E o senhor parece que vai coordenar, é isso? O senhor vai coordenar a campanha do Nilson Leitão no Estado? O que tem de decisão tomada a esse respeito até esse momento? Veja bem, Paulo Coelho e todas as pessoas que estão nos assistindo, com esta pandemia, com a elevação de números de casos e com a fragilidade de saúde, não que esteja com fragilidade de saúde, mas de estar no grupo de risco, como é o ex-governador, ex-senador Júlio Campos, ele achou por bem, e a própria família, que ele retirasse a candidatura dele. Eu via que a candidatura de Júlio Campos, lá no mês de março, para o dia 26 de abril, que era a eleição, Júlio Campos seria, com toda certeza, considerado o vencedor da eleição de abril para a Senado da República. Nós tínhamos 2 pesquisas feitas pelo partido, pela direção nacional do nosso partido. Na primeira pesquisa, onde Júlio estava com 17%, o segundo concorrente com 9%. Depois eu fui convidado pelo partido para ser o primeiro suplente. Nós fizemos uma outra pesquisa. Júlio Campos foi para 24% contra 11% do segundo colocado, que inclusive era o deputado federal, ex-deputado federal Nilson Leitão. Neste momento que o Júlio Campos desiste de uma candidatura, coloca ao partido que não tem essa possibilidade de ser o cabeça de chapa, também nós do partido nós ficamos só de coadjuvante, quer dizer, as outras candidaturas buscaram inclusive de partidos que, como nós falamos agora numa reunião com o próprio governador, foram buscar candidaturas de partidos que também não estão no Arco de Aliança e nem estavam no Arco de Aliança 2018. Então nós ficaríamos de coadjuvante. Aí o Júlio Campos fala, olha, fui convidado para ser o primeiro suplente de uma candidatura a Senado. Um homem íntegro igual o Júlio Campos, 41 anos dentro do mesmo partido. Fundou o partido dentro do Estado de Mato Grosso. O PSD, depois PFL e agora o Democratas. PSD, PDS, né? PDS, PFL e agora o DEM. Tem uma bagagem
um patrimônio político, basta saber que o Jaime Campos, com todo esse patrimônio dele, estava 4 anos fora da política e voltou a ser candidato a senador, que ele podia ter ganhado com a maior folga do mundo lá em 2014, desistiu por questão de traição e veio em 2018 ser candidato, elege senador da República novamente. Então o Júlio tem uma bagagem, e eles, a família Campos, tem esse patrimônio político por tudo que fizeram. Se você pegar qualquer história da 364, da 163, da 158, dos avanços para o interior do estado de Mato Grosso, foi feito na época deles. E com nenhum dinheiro de FETAB. Aí vem numa condição de ser convidado. Nós tínhamos que definir alguma coisa. Até porque nós, dos outros candidatos, nós não estávamos sendo convidados. E aí definimos por alguma situação. Hoje fizemos uma reunião 2h30 e anunciamos, recebemos o convite do pré-candidato a senador Nilson Leitão, através do presidente do partido, Carlos Avalone, tanto nós como o próprio PL, através do Ananias, que é o presidente, e estava lá o Hélito Fagundes, o Zé Márcio, que está como também o convite para a segunda suplência de Nilson Leitão e a primeira suplência para Júlio Campos. Nós marcamos a reunião com a direção do partido, conversamos hoje para a gente achar o encaminhamento antes de ir para qualquer convenção, para que a gente discuta. Hoje tem a possibilidade do quê? Jaime, Júlio, Gilmar, nessa condição desse aceite ou não pelo partido do Nilson Leitão. Nós já estamos aí empenhados com isso, nós já demos a palavra. Nós temos Eduardo Botelho, que também tem a palavra com Otaviano Pivetta. E nós temos o governador, que também tem uma situação delicada. O Otaviano Pivetta tem 10 anos que está compondo. Lá em 2010 foi candidato a vice com ele, quando teve a derrota na eleição para o governo do estado. Carlos Fávaro esteve agora como também opção de Senado em 2018. Então fica uma situação difícil para o governador. Nós não queremos de maneira nenhuma, e eu não quero, até porque sou líder do governo. Mas essa reunião que teve agora lá, eu sei que foi para dar, além de definir alguns detalhes lá, o principal desses detalhes é sobre como se portará Mauro Mendes diante desse pleito aí suplementar aí. O DEM tem realmente essa expectativa aí de que o governador vá subir no palanque aí do Nilson Leitão? Não, o governador ele não tem nada contra o Nilson Leitão, ele deixou bem claro nessa situação. Aí também nós conversamos muito sobre essa situação, até o Fábio Garcia, que ficou responsável da entrevista sobre esse assunto, até para não ter a divergência do que nós tratamos. Nós do DEM, que estávamos antes da vinda do Botelho, do Mauro Mendes, do Mauro Sávio, do Fábio Garcia, nós nunca tivemos uma dificuldade. Lá na época de falecido Dante de Oliveira, o falecido Dante era do PDT, depois veio o PSDB. Nós com o PSDB não tivemos nenhum problema, tanto que nós oferecemos em 2010, nós oferecemos uma candidatura a vice do Wilson Santos PSDB, nós do DEM. Então lá em Sinop, o DEM foi 2 vezes vice do PSDB. Uhum. PSDB nível nacional, presidente da República, nós com a vice-presidência. Então nós nunca tivemos um problema assim, muda-se as coisas. Agora nós estamos buscando, dentro do Partido Democrata, o melhor encaminhamento aí, desde que não prejudique, com toda certeza, e nós não queremos também prejudicar as eleições municipais, que é muito importante para o nosso partido, para o crescimento do nosso partido, a eleição municipal aqui da capital, que nós devemos ter aí logo um nome, tem que definir até semana que vem, eu acredito, para disputar aí a capital. Várzea Grande da mesma maneira. Então, essa conversa foi uma conversa sadia, como sempre foi dentro do nosso partido, uma conversa muito boa com o governador. Agora teve os posicionamentos de cada um individual, dos seus posicionamentos da continuidade. Agora, fui convidado também para ser o coordenador na organização inicial aí, como eu ia fazer e estava fazendo para o Júlio Campos, para mim fazer essa coordenação inicial de toda a sistemática de uma campanha política para a eleição de Senado. E depois, lógico, eu vou me dedicar muito às eleições municipais, mas sempre com as pessoas que eu sei como trabalhar numa política, para a gente cuidar da política majoritária e suplementar. Norenberg. Deputado, ainda sobre essa questão, que me parece importantíssima, se nós acompanharmos para e passo que a imprensa está divulgando, e a partir do momento em que se soube que o senhor, o Júlio Campos e o Jaime Campos apoiaram e apoiam a candidatura do Nilson Leitão ao Senado,
nós também temos a figura do governador, que tudo indica apoiará a candidatura do Carlos Fávaro para o Senado. E tem o Otaviano Pivetta, que tem o apoio da presidência da Assembleia. A grosso modo, parece para todos nós que o DEM está completamente dividido. Essa divisão não é perigosa para o próprio DEM, que tem desejos e vontade de eleger o prefeito da cidade de Cuiabá, deputado? É por isso que nós temos que se blindar muito, tem que ter muita seriedade, muito compromisso. Nós temos que cuidar realmente aí das decisões e de qual que é os encaminhamentos. Nós temos e esse medo todos nós temos, nós não queremos de maneira... Lá é unânime, dentro do Democrata, a decisão de nós todos apoiarmos uma candidatura do DEM dentro da capital. Certo? Não tem condições de ser diferente. Agora, nós também temos que saber que muitos partidos que estão também numa concorrência de outra, na suplência de outro Senado, na suplência do outro Senado, que também não vão estar junto com o DEM em Cuiabá, já estão definidos com outro pré-candidato. Então, nós também sabemos disso aí, temos que administrar tudo isso aí. Nesta coligação de que nós estamos participando, que deu esta oportunidade ao Democratas na primeira suplência, eu estou mais cuidando até disso, para não ter esse problema de entendimento de pré-candidatos, tanto do PL, como do DEM, como do PSDB, para a gente ser maduro o suficiente aí, para entender que essa candidatura suplementar, ela foi uma coisa atípica. Nós nunca imaginávamos que elas seriam juntos. Esse foi talvez o grande erro de ser candidatura junto com prefeitos agora, ou talvez seja como experiência para o futuro, mas esta candidatura aí, ela trouxe aí uma certa complicação aí, mas nós vamos tomar um cuidado danado com isso. E que complicação, né? Para você ter uma ideia, além do Democratas e do PSDB, quem está junto? PL, antigo PR, de quem? O Wellington Fagundes. Quando fala de complicação, a gente já percebe essa complicação aí de ter no mesmo palanque possivelmente o governador, não é? Que pode subir ao palanque, seria natural, né? Dessa candidatura do Nilson Leitão, por conta do Democratas, e também o Wellington Fagundes. Ambos disputaram o governo do estado e trocaram farpas, e sérias farpas, inclusive, na época da campanha eleitoral, lá em 2018. E eles podem estar se abraçando agora no palanque aí do Nilson Leitão. Podem, porque o Mauro Mendes está com essa batata quente na mão para decidir aí se vai apoiar Pivetta, Leitão ou Carlos Fávaro. Conosco sobre política. No bloco passado, por exemplo, abordamos aí essa questão da candidatura ao Senado, a qual o DEM deverá apoiar aí Nilson Leitão. O Nilson Leitão, o ex-deputado federal Nilson Leitão, ele disputou em 2018, não é, ao Senado. Ele não foi eleito, ficou em quinto lugar, não é, com a votação. Ele teve 12% dos votos, ou 330.430 votos, ficando atrás aí do Adilton Saquete, que teve 12,10% dos votos, e atrás também de Carlos Fávaro, o Carlos Fávaro, que teve 15,80% dos votos. O Carlos Fávaro, que de forma temporária está como senador, porque a juíza Selma Arruda, candidata ao Senado e eleita, não é, teve o mandato cassado sob a alegação de Caixa 2, ela que foi a campeã de votos para o Senado em 2018, com 24,65%. Quem também foi eleito, não é, a segunda vaga ficou com Jaime Campos, com 17,82%. Essa situação, esse argumento, deputado Gilmar, de que do que é novo, do que não é novo, esses acordos feitos em gabinete, sem a discussão ampla, popular, e tem a opinião pública que ao longo dos últimos pleitos tem dado um sinal aí de que quer uma reoxigenação na política. Isso não incomoda os democratas? Não, de maneira nenhuma, Paulo Coelho, de maneira nenhuma. Eu vejo que é importante, com toda certeza, oxigenar qualquer partido, qualquer política, mas da mesma maneira eu sei que muitas vezes exemplos eles se arrastam, eu tenho certeza disso, e bons trabalhos se arrastam como exemplo. Então, nós também não temos nenhuma dificuldade, até porque, veja bem, se a sociedade mato-grossense, quando lá
na eleição suplementar para Senado, dava a condição no aceite da candidatura de Júlio Campos, colocando ele o dobro do segundo colocado, eu vejo que ele contribuiu com o Estado de Mato Grosso. Contribuiu com o Estado de Mato Grosso. E muitas vezes o novo é importante. Eu nunca sonhava em ser político. Em 2010 me empurraram numa situação como já pré-candidato, candidato, que a eleição já estava começando. Todo mundo, inclusive, muitas pessoas que nem acreditavam, porque tinha material na rua e eu nem tinha material para pôr, para trabalhar ou para pedir voto. E eu sempre participei da vida política acreditando nessa alternância de poder, nessa condição de você trazer, sim, as pessoas com potencial para ajudar e contribuir na política e não para fazer a politicagem. Muitas vezes o novo, será que ele integra realmente ao que a sociedade quer realmente, com produto, com trabalho, com serviço oferecido, com debate, com posicionamento, ou muitas vezes com alinhamento desse eu não posso votar, aquele eu não voto. Não, eu nunca nunca tomei uma decisão de não votar ou me abster de uma votação. O meu voto é sim, o meu voto é não. Eu tenho posicionamento. Então, sempre defendi algumas coisas que traz o benefício à sociedade. Nós temos que ver um contexto geral das coisas. Então, eu olho, a Previdência votou contra o servidor. Não votei contra o servidor. Eu votei a favor do Estado de Mato Grosso e a favor daqui um tempo, pouco tempo ali na frente, ao próprio servidor público do Estado de Mato Grosso. Porque não tinha mais dinheiro para pagar o aposentado, o que é arrecadado nesse Estado. E o servidor não cobria o déficit previdenciário. Então, estava faltando recurso. Então, eu acredito o seguinte, vocês hoje falam, não, eu sou eleito porque eu sou novo. Mas aí você tem que mostrar, chegar lá e trabalhar, se dedicar. É isso que eu vejo. Eu acho que nós temos muito a crescer. E aí, no contexto de todos que estão disputando, também são políticos. Aproveitou e justificou o voto dele quanto à reforma da Previdência, não é? Essa polêmica reforma que foi aprovada nessa semana que passou aí, lá no âmbito da Assembleia Legislativa. Professor. Ainda sobre o DEM, deputado, pelo menos de acordo com a imprensa, o senhor teve um pequeno problema com o partido. Divulgou-se na imprensa que o senhor iria sair do partido. Mas uma conversa com o governador do estado, com a cúpula do DEM, o senhor se mantém no partido. O que há de verdade sobre essa conversa, sobre essa notícia e por quê? Se é verdadeira, por que o senhor pretendia deixar a agremiação? Dr. Weinberg, veja bem, agora há pouco, na mesma reunião, falei lá na sala do governador. Falei, governador, talvez repetitivo. O senador Jaime sabe, o Fábio Garcia sabe. Nós tivemos na eleição passada, na mesma composição, apoiando candidatos que não estavam nos apoiando. Nós tivemos eleições aí agora para a própria mesa diretora. Porque você está no partido. Então, botei ele presidente, eu não posso fazer parte de nada dentro da própria Assembleia porque eu estou no partido. Você não pode mais nenhuma situação porque você está dentro do partido. Eu falei, então não dá para entender. Então é melhor talvez eu sair do partido e continuar fiel ao governo, apoiando as decisões para o Estado de Mato Grosso e ter condições de disputar alguma coisa, de estar junto com alguma coisa. Então eu falei assim, olha, para mim, desta maneira de condição, não fica ruim, não tem voltar o tempo atrás agora, mas fica ruim. Então aí nós conversamos de fazer essa alteração, essas mudanças necessárias. Eu preciso que não só eu atenda como o senador Jaime também atende. Nós precisamos atender os nossos vereadores do interior do estado de Mato Grosso. Nós ficamos desde 94 sem o partido estar no poder, sem estar no governo. As pessoas sonharam com isso, muitos vereadores, quantos e quantos pessoas que estão há 30 anos dentro do partido, 35 anos dentro do partido, e precisam vir aqui na capital ser atendidos ali no partido, pelo presidente, pelas nossas lideranças, pré-candidatos a prefeitos, precisa tirar uma foto. Falei, poxa vida, eu atendo a todos. Eu chego 6 horas da manhã na Assembleia, saio 9 horas da noite, tem dia que a maioria das vezes eu estou comendo marmita ou nem almoçando. Eu falei, poxa vida, eu estou me dedicando a um partido e eu não tenho nada que o partido também possa... Eu falei, peraí, o deputado Edilmar Dalbosco também é partidário, é companheiro, também vamos reavaliar algumas coisas. E agora, muitas vezes, em algumas decisões tomadas, falaram, devia ter feito isso. Eu falei, devia, já passou, o tempo já foi. Então, eu fiquei, neste momento, bastante insatisfeito com
o posicionamento que o partido simplesmente falou assim, não, olha, nós não vamos interferir em nada, nós vamos ficar aqui. Então tá bom, então muitas vezes a gente não serve, eu só sirvo para servir, e eu não sirvo para ser servido ou para estar discutindo alguns assuntos importantes. Via de uma única mão, né? Estava sendo. Exatamente isso. Então eu falei assim, olha, se não dá dessa situação... É a mesma coisa da questão da liderança, saiu um monte de comentário, Lemberg. Mas eu saía, falei ao governador, falei ao Mauro Carvalho, eu saía do palácio para tratar assuntos importantes, como todas as emendas. As 112 emendas da própria Previdência. As 11 acatadas. As 11 acatadas e todas elas eu discuti na Casa Civil. Quando teve a restituição dos incentivos fiscais, com as 96 apresentadas, uma a uma eu discuti, com o secretário Galo, o secretário Mauro Carvalho e com a equipe econômica. Tudo discutido. Aí saí lá fora e falei assim, olha, então um comentário aí que, em fonte segura do Palácio, que o senhor não vai ser mais líder. Pois, bem, aí vocês têm que perguntar para a fonte, porque... E até eu falei assim, olha, então eu vou largar o partido e largar a liderança se for dessa maneira, porque tem que sair da onde que tem essa fonte. Porque nunca eu converso comigo desse jeito, então eu falei assim, vamos achar o equilíbrio para isso tudo. Isso continua como líder, né? Porque, aliás, essa conversa aí de que o Gilmar não vai ser líder, isso aí é recorrente, né? Ô, deputado, falando de eleições municipais aqui em Cuiabá, o deputado Botelho, eu sei que o senhor agora há pouco conversou por telefone com o deputado Botelho, não é? Ligou para o senhor, mas eu estou lembrando dele por isso, né? E o Botelho foi um nome colocado como sendo possível candidato aqui ao Palácio Alencastro, né? Como o nome do DEM, que aspira a candidatura própria. Só que o Botelho não está tão animado assim, não. Pelo menos nas conversas que eu já tive com ele, pelo menos pelo que já se noticia por aí. Como que o DEM está gerenciando isso? Ou o DEM também considera a possibilidade de apoiar um outro candidato, não é, aqui à Prefeitura de Cuiabá? Paulo Coelho e professor Lonenberg, o partido em nível nacional, isso é o ACM Neto, deixou muito claro em reunião que nós tivemos, Rodrigo Maia, da Via Colômbia, das lideranças nossas do partido, deixaram muito claro ao senador Jaime, ao governador Mauro Mendes, ao Júlio Campos, ao presidente Fábio Garcia, que é importantíssimo para o DEM ter uma candidatura na capital. Esse é um ponto do Diretório Nacional. Então nós vamos ter uma candidatura do Diretório, uma candidatura a prefeito na nossa capital. Eu vejo DEM. Do DEM. Foi cogitado, sim, o nome do Eduardo Botelho. Lógico, Eduardo Botelho, um grande parlamentar, um grande líder, presidente da Assembleia aí, bateu o recorde agora na sequencial de presidente eleito da Assembleia Legislativa e pode sim, porque é um bom nome, uma pessoa que agrega. Eduardo Botelho pode, com toda certeza. Agora, ele tem sinalizado a nós, que somos mais sempre próximos a ele, que não é o interesse dele. E nós temos o nome do presidente do partido, que é o ex-deputado Fábio Garcia, primeiro suplente do Jaime. Então nós estamos trabalhando para isso aí. Nós vamos agora fazer, e hoje nós comentamos, de nós aproximarmos e vermos quais são os partidos que pode ser feita uma coligação na majoritária aí para o pleito desta eleição da capital. E, lógico, após toda essa luta aí, ou que essa demanda aí sobre os partidos que poderão fazer parte desta base do DEM para uma eleição na capital, nós vamos aí sim também fazer uma pesquisa, ver qual que é a importância desta candidatura, o que reflete o apoio do Eduardo Botelho, o que reflete o apoio do Júlio Campos, do Jaime Campos, do governador Mauro Mendes, para a gente ter uma baliza do que a sociedade cuiabana pensa. Nós temos que ter responsabilidade. Agora, nós vamos oferecer nome bom para a disputa da eleição. Agora, nós também temos que saber o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa, porque muitas vezes o interesse é grande, mas nós temos que saber se a sociedade também conclama com isso e aceita isso. Professor. Ainda sobre essa candidatura para a Prefeitura de Cuiabá, quando se emprestou o apoio ao Nilson Leitão, também não está contrapartida do PSTB ao apoio do candidato do DEM à Prefeitura de Cuiabá? Não foi negociado isso, não foi conversado a respeito disso? Não, de maneira nenhuma, o Partido Democrata está definido que vai ter uma candidatura a prefeito dentro da capital. E isso nós ele não tinha nem condições de pôr essa condição de nós, o DEM,
Não, ao contrário, o PSDB apoiar a candidatura do DEM na capital. Não, agora, por isso que eu falei antes, no início, nós estamos fazendo agora o quê? O Partido Democrata hoje apresentou, está no nosso diretório, 86 possíveis pré-candidatos a prefeitos municipais e 16 possíveis pré-candidatos a vices, já desenhado no contexto. Alguns prefeitos que vão à reeleição, que o vice já é do DEM. Então ele vai novamente com o mesmo vice. Então tudo isso aí, nós vamos agora fazer um encontro aí para não ter conflito entre o PSDB e o DEM, não ter conflito entre o PR e o DEM, não ter conflito entre o PSDB e o PL. Então tudo isso nós estamos tratando. Agora, lógico que nós precisamos alinhar todas essas situações aí. Eu acredito que pode sim ter aí, porque o presidente do partido no estado é o deputado Carlos Avalone, tenho conversado com ele, o Wilson Santos participou da conversa lá, e nós temos que começar a conversar. Agora também nós temos que respeitar, e isso o nosso partido vai respeitar, as questões caseiras, a questão que possa, digamos, vou citar como fosse um exemplo. Lá em Curvelândia, já tem um problema entre o PSDB e o DEM. Falou, não tem conserto, não tem... Bom, vamos seguir a vida aqui. Ver os outros lugares que podem acontecer. E onde que puder, nós vamos estar... Olha só, o PSD, então, assim, essa tríplice aliança aí, PSDB, DEM e PL, pode ser repetida em Cuiabá, e o DEM, no caso, uma candidatura própria, ofereceria ou já ofereceu, ou considera oferecer a vice para o PSDB? Nós não tratamos desse assunto, né, nem nas duas reuniões. O que nós estamos tratando é essa candidatura que, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, ela coincidiu com essa eleição municipal. E ela está sendo muito difícil. Se ela tivesse sido lá em abril, ela estaria numa tranquilidade das demais, inclusive. Mas aí, nós não tratamos desse assunto. O que nós tratamos sobre Cuiabá, primeiro, que nós vamos ter uma candidatura do DEM. Isso está definido. Ou é o presidente Fábio Garcia, ou é o Eduardo Botelho, ou é o secretário Gilberto. Eu acredito que vai definir o nome do Fábio Garcia. Acredito sim, porque eu estou também incentivando o Fábio Garcia para que seja... E tem pesquisa interna também que aponta ele bem avaliado, né? O pré-candidato, porque ele trabalhou muito aqui com o governador Mauro Mendes, quando prefeito da capital, era chefe de gabinete, quer dizer, foi deputado federal, bem avaliado, é suplente do senador Jaime Campos, mas nós vamos fazer as avaliações de qual que é hoje, o que a sociedade pensa em questão dos apoios nossos, que nós poderemos ter desses partidos que poderão compor essa futura candidatura aí do Democrata dentro do estado aqui da capital. Tendo quem poderá ser, nós vamos ver as influências de quem estão compondo, para que a gente saiba o que a sociedade, o que o povo cuiabano pensa. Que é importante ouvir a sociedade cuiabana para que ele se sentir valorizado e nós sabermos também o que ele pensa, porque a sociedade cuiabana, se foi um dos maiores exemplos que eu vi de pessoas que têm a reciprocidade ao ser humano, foi aí no evento da Copa do Mundo de 2014. Sim. Então, ela é acolhedora. Eu fui muito bem acolhido quando vim para Cuiabá, morando lá no Pico do Amor, jogando bola aqui no Dom Bosco. Então, o povo cuiabano tem sua opinião e merece ser respeitado. Ô, deputado, eu pedi 30 segundos para o senhor responder a um questionamento básico aqui. Essa tríplice aliança certamente não vai se repetir lá em Sinop, que é a sua base eleitoral, porque lá a reeleição está sendo anunciada, né, a candidatura à reeleição da atual prefeita Rosana. E aí vocês, do Democratas, apoiam o Juarez Costa, deputado federal, a prefeito, não é? Como que vai ser isso lá? A aliança, essa tríplice aliança, nem sequer vai esbarrar em Sinop. Não, até porque é isso que é o meu papel nessa coordenação Rapidinho, política. só para a gente encerrar. Então, esse aqui é o meu papel para a gente buscar esse equilíbrio. Não tendo equilíbrio, nós temos que saber respeitar as candidaturas dos partidos que estão nessa tríplice aliança aí e vamos seguir para frente. A importância daí é a majoritária. A Rosana, a atual prefeita do PL, por isso que eu perguntei isso ao Dilmar. Dilmar, muito obrigado por ter vindo aqui, amigo. Tem muito assunto para discutir, para conversar, mas política sabe como é que é. Se agarra na conversa e muita coisa fica sem ser abordada. De todo modo, a gente abordou o básico. Muito obrigado. Espero que a gente possa voltar aqui a conversar mais, não é? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Espero que Deus retribua a toda a direção aqui da TV Pantanal. Muito obrigado, Solenberg. A questão do livro dele era uma briga para ganhar mais um livro lá, por isso que eu comentei para ele. Eu escutava no rádio isso aí. Obrigado, Paulo Coelho. Aí espero que Deus retribua o carinho e o respeito que tiveram comigo. Também quero um livro, viu, professor? Tá cobrado aqui, mais que cobrado aqui. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado. E até amanhã, amigo telespectador. Ao Juninho Poia e a companhia que veio aqui, veio uma turma toda aqui com a assessoria aqui do Gilmar. Abraço, viu, Juninho? Um abraço a você e ao pessoal do gabinete do Gilmar Dal Bosco também. Amanhã estaremos entrevistando aqui Patrícia Dourado, da Santa Casa, Hospital Santa Casa, falando sobre saúde ainda, viu? A gente espera você às 7h30 no Opinião. É isso, fica bem, fica com Deus também.